Dia 186, Isaías capítulo 66 e Jeremias capítulo 1 ao capítulo 3. O capítulo 66 de Isaías apresenta uma mensagem de esperança e julgamento divino. Nele, o profeta Isaías descreve a glória de Deus e sua manifestação poderosa na terra. O capítulo começa com a afirmação de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim em corações humildes e contritos. Isaías também fala sobre o julgamento de Deus sobre aqueles que se rebelaram contra ele e praticaram idolatria, adorando ídolos e oferecendo sacrifícios em lugares impuros. Deus promete que eles serão punidos de acordo com suas ações. Por outro lado, Isaías também oferece palavras de consolo e esperança para o povo de Deus. Ele profetiza sobre a restauração de Jerusalém e a vinda de dias de paz e prosperidade. Deus promete abençoar Jerusalém e o povo que se volta para ele com coração sincero. No final do capítulo, Isaías fala sobre a nova criação que Deus fará, onde haverá alegria e bênçãos abundantes. Ele descreve uma terra renovada e um novo céu, onde todas as nações adorarão a Deus em harmonia e unidade. O capítulo 1 de Jeremias apresenta a chamada e a comissão profética de Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Neste capítulo, Jeremias relata como Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe para ser profeta às nações. Jeremias expressa sua insegurança e juventude diante da missão que Deus lhe confiou, mas o Senhor encoraja, prometendo estar com ele e capacitá-lo para cumprir sua tarefa. Deus toca nos lábios de Jeremias, simbolizando a concessão de autoridade e poder para falar em seu nome. Deus revela a Jeremias a natureza de sua missão, que consiste em proclamar palavras de julgamento, arrependimento e restauração para Israel e outras nações. O Senhor dá a Jeremias uma visão simbólica de uma vara de amendoeira para ilustrar como ele vigiará e cumprirá sua palavra rapidamente. No capítulo 1 de Jeremias é estabelecido o chamado profético de Jeremias e sua tarefa de proclamar as mensagens de Deus ao povo. Isso marca o início do ministério de Jeremias como profeta e estabelece o tom para os desafios e conflitos que ele enfrentará ao longo do livro. No capítulo 2, o profeta Jeremias faz uma acusação e uma advertência ao povo de Israel. Ele começa relembrando o amor de Deus por Israel no passado, quando os tirou da escravidão no Egito e os conduziu à terra prometida. No entanto, Jeremias denuncia a infidelidade do povo que abandonou a Deus e seguiu deuses falsos buscando a sua própria destruição. Jeremias compara Israel a uma videira escolhida por Deus, mas que se corrompeu e produziu frutos amargos. Ele descreve as ações pecaminosas do povo como a adoração a ídolos, a opressão dos pobres e a falta de justiça e retidão. Jeremias chama o povo à reflexão, questionando por que eles se desviaram de Deus e buscaram a idolatria. O profeta adverte o povo sobre as consequências de sua infidelidade. Ele fala do juízo que virá sobre Israel devido às suas transgressões, mencionando a vinda das nações inimigas que os conquistarão e levarão ao cativeiro. Jeremias também destaca a insensatez do povo que busca ajuda em outras nações e deuses falsos em vez de se voltar para o Deus verdadeiro. O capítulo 2 de Jeremias serve como um chamado ao arrependimento para o povo de Israel. Jeremias expõe seus pecados e o chama a retornar ao Senhor e abandonar seus caminhos perversos. Ele destaca que é somente em Deus há salvação e redenção. O capítulo revela a fidelidade de Deus e a necessidade de um retorno sincero e verdadeiro por parte do povo. No capítulo 3, o profeta aborda a infidelidade de Israel e a oferta de arrependimento e restauração por parte de Deus. Ele usa uma metáfora do relacionamento conjugal para ilustrar a relação entre Deus e seu povo. Jeremias começa destacando a traição de Israel ao se desviar de Deus e seguir outros deuses. Ele compara a nação a uma esposa infiel que comete adultério e prostituição espiritual. O profeta destaca que, apesar da infidelidade de Israel, Deus continua fazendo um chamado ao arrependimento e oferecendo-lhes perdão e restauração. Jeremias aponta para a necessidade de um arrependimento sincero por parte de Israel. Ele encoraja o povo a confessar seus pecados e voltar-se para o Senhor. O profeta enfatiza a disposição de Deus em perdoar e restaurar aqueles que se voltam para ele de todo o coração. O capítulo 3 também menciona a divisão do reino de Israel em dois, com Israel e Judá se tornando nações separadas. Jeremias destaca a infidelidade de ambas as nações e a necessidade do arrependimento por parte de ambas. No final do capítulo, Jeremias expressa a esperança de que, apesar da infidelidade de Israel, um dia haverá um retorno genuíno ao Senhor. Ele profetiza sobre a vinda de um rei justo, referido como o renovo de Davi, que governará com sabedoria e justiça. O capítulo 3 de Jeremias apresenta uma mensagem de esperança e convite ao arrependimento. Apesar da infidelidade do povo, Deus continua a oferecer perdão e restauração, chamando-os a se voltarem para Ele. Ele promete a vinda de um líder justo no futuro, apontando para a redenção e restauração final que Deus tem reservado para o seu povo. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.